Graça e paz, irmãos. Ainda quer que você esteja, já oramos, já pedimos, mas eu preciso que você interceda por mim. Senhor Deus e Pai, põe as tuas mãos sobre minha vida. Ajuda-me, Senhor, a ser bênção na vida dos meus irmãos. Dá-me, Senhor, desembaraço de ideias. Dá-me, Senhor, clareza nas palavras. Dá-me, Senhor, graça para ministrar, Senhor, diante da tua congregação. São os teus, ó Deus, que se põem a ouvir nesta noite. Ajuda-nos em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia juntamente comigo, livro de Juízes. Juízes capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 12. Juízes capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 12. A palavra do Senhor assim nos diz: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 a seguir, a Bíblia nos diz, está ali as primeiras expressões daquilo que nós chamamos de a expressão de fé do culto judaico. Todo o cabedal judaico, tudo aquilo que o judeu deve esperar e realizar no exercício da sua fé, nós encontramos nesse pequeno pedaço de texto. O texto começa dizendo assim: Shema, Israel, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa expressão, fazendo referência a Deus como único, não tem expressão mais verdadeira. O único ser que é único em si mesmo é Deus. Ninguém mais é único. Só Deus. Em todas as suas expressões, Deus é único. Só Deus é, unicamente falando, livre por si só. Nenhum outro ser, por mais que goze de liberdade, não pode dizer que tem a mesma capacidade de exercer liberdade como Deus o tem. Há várias circunstâncias ao nosso redor que terminam por delimitar. Muitas das vezes queremos uma coisa e terminamos por optar por outra, porque circunstâncias ao nosso redor nos levam, nos forçam a tomar, muitas das vezes, decisões contrárias à nossa vontade. Deus não. Deus é único. E uma das inúmeras maneiras de olhar para Deus e perceber nele o quão único ele é a expressão equilíbrio. Deus é unicamente equilibrado, só Deus é equilibrado por natureza. Não há nenhuma força que possa impelir a Deus contra a sua vontade. Deus é equilibrado. Quando Deus se mostra equilibrado, Deus se mostra como Ele verdadeiramente o é, faz parte da sua natureza. Quando você e eu nos mostramos equilibrados, é porque nós estamos pegando como que por empréstimo o equilíbrio que não pertence a nós, que pertence a Deus. Não há nada que possa fazer com que Deus se demova, não há nada que possa fazer com que Deus se desloque. Deus, mais do que equilibrado, é a própria essência do equilíbrio. E quando Deus resolveu, por sua soberana vontade, fazer a mim, a você, fazer a nós, fazer a humanidade, Deus colocou um objetivo, Deus colocou um alvo.
E o alvo, para mim e para você, o propósito maior pelo qual Deus nos criou, é que nós expressássemos, é que nós espelhássemos tudo que Deus é e tudo que Deus faz. Mas vocês conhecem a história. Nós, por conta do pecado, Isaías nos diz que é justamente o pecado que causa dissensão, que causa distanciamento entre nós e Deus. Por conta das nossas decisões pessoais, por conta das nossas inversões de valores, nós fomos, enquanto indivíduos e enquanto família, nos distanciando de Deus. Distanciar-se de Deus não é propriamente dito da sua figura geográfica. Distanciar-se de Deus é dos seus princípios, dos seus valores. E à medida que nós fomos nos distanciando de Deus, o maior e o mais brutal desdobramento desse distanciamento é justamente o desequilíbrio. Desequilíbrio este que nós percebemos em nós enquanto indivíduos e em nós enquanto sociedade. Nós somos desequilibrados financeiramente, nós somos desequilibrados, alguns sexualmente, outros são desequilibrados espiritualmente. Alguns demonstram mais equilíbrio numa área e menos equilíbrio em outra, mas equidistantemente. Mas em todas as áreas, ninguém de nós consegue demonstrar equilíbrio, justamente porque por mais próximo que estejamos de Deus, não estamos tão próximos quanto deveríamos estar. Quando um bêbado sai pelas ruas sob o efeito do álcool, o resultado é o desequilíbrio. O que busca ele? Um ponto de apoio no qual ele possa se reequilibrar. Mas qual é o grande problema da humanidade? É que são bêbados buscando reequilibrar outros bêbados. Não é em vão que ambos caem na perdição. Quando nós quisermos que a nossa casa espelhe reequilíbrio, nossa casa precisa novamente se encher daquele que é equilibrado por natureza. Toda e qualquer casa que demonstra desequilíbrio, na verdade demonstra falta de Deus. Na verdade demonstra alongamento e distanciamento das coisas dos céus. Quando nós desejarmos mais uma vez nos reequilibrarmos em toda e qualquer situação, precisamos voltar para as Escrituras, voltar para o manual de construção, voltarmos para os princípios e valores dos quais você e eu fomos criados. Nós não somos frutos do acaso. Nós fomos criados por uma mente gloriosamente inteligente, sábia, pessoal, que fez com que você e eu tivéssemos rumo, sentido, que a nossa vida tivesse propósito. Nós somos mais, que me perdoem os cães, mas somos mais do que os cães, embora alguns, por conta do seu modo de vida, demonstrem até uma ofensa compará-lo aos cães, não é verdade? Mas como projeto original, nós somos criados à parte dos animais irracionais. Deus nos deu o privilégio, Deus compartilhou comigo e com você o bem maior, que é o bem de poder se decidir. Poderíamos nós não termos sido criados com essa qualidade, com esse dom, mas Deus, porque quer se relacionar comigo e com você, e não há relacionamento se for de modo compulsivo. É preciso haver liberdade. Se não houver liberdade, não tem amor. Se não houver liberdade, não tem mérito e nem demérito. E Deus, que quer se relacionar, e Deus que é relacional por natureza, buscou em mim e em você relações. Deus quer reequilibrar a família. Deus quer voltar a ser o centro familiar, principalmente da família pastoral. Por quê? Porque em meio a tantos desequilíbrios, Deus escolheu uma família para reequilibrar todas as demais. A família de Abraão, a palavra família, ela traz juntamente consigo a conotação, a palavra nação traz juntamente, agregada a si, o conceito de família. Quando Deus escolhe uma família em meio a tantas demais, é que Deus quer, através desta família, na relação pessoal com esta família, que ela espelhe a grandeza de Deus a ponto das outras famílias se sentirem atraídas a um relacionamento tão profundo, dizer, eu também quero uma experiência como esta. A família pastoral deveria espelhar esta grandeza, mas aqui entre nós,
É sempre assim? Nós conseguimos sempre? Nós estamos habituados a espelhar tudo que Deus é e o que Deus faz dentro da nossa casa? Nem sempre. Nós planejamos coisas boas, nós planejamos um ministério frutífero, nós planejamos uma vida com equidade, mas nem sempre a gente consegue.